Olá! No módulo de hoje trataremos a respeito da aplicação da lei e os agentes de tratamento na sua visão prática. A lei hoje, a LGPD, ela se aplica a todos os tratamentos de dados pessoais realizados no Brasil que envolvam a oferta de bens ou serviços para titulares que também se encontram no Brasil. E aí, independente do país em que o tratamento ocorra, e também quando envolver dados pessoais coletados no Brasil. Todavia, a aplicação da lei apresenta algumas exceções. São as exceções quando os dados são tratados para fins particulares e não econômicos, por exemplo, quando você trata um dado pessoal dentro da sua agenda telefônica, quando os dados são utilizados para fins exclusivamente jornalísticos, artísticos ou acadêmicos, quando também são utilizados para segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado ou atividades de investigação e repressão a infrações penais, e também quando não tenham nenhum relacionamento com o Brasil em toda a cadeia de tratamento, em toda a cadeia de processamento. Se todo o tratamento do dado pessoal ocorreu em nível exterior, aí a LGPD não se aplica. Dito isso, né, é importante a gente rememorar alguns itens que foram tratados no módulo passado. Os dados pessoais, então, agora em prática, né, e na sua aplicação da lei. O que são? São dados relacionados a nome, CPF, RG, PIS, foto, endereço, que tornam aquela pessoa identificável. Ainda a gente tem algumas informações que são tecnológicas, digamos assim, por exemplo, o seu IP, a sua geolocalização, que podem ser considerados dados pessoais se eu conseguir, a partir daquela informação ou daquele conjunto de informação, identificar a pessoa no qual eu estou tratando, eu estou falando. Ainda temos os dados sensíveis, né, que na questão prática será um dado pessoal sobre origem racial ou étnica, uma convicção religiosa, uma opinião política. Então, se eu manifesto, se eu sou adepta a algum partido político, né, se eu sou uma pessoa politicamente exposta, isso é considerado um dado sensível. E, via de regra, o tratamento desses dados sensíveis, ele se dará pelo consentimento específico e destacado. Ou seja, eu não posso coletar um consentimento genérico para tratar todos os tipos de dados. Muito pelo contrário, eu tenho que deixar claro para aquele titular qual o motivo da coleta, qual é o dado que eu estou coletando, qual o fim do tratamento daquele dado. Isso é em via de regra. Todavia, haverá algumas situações que o consentimento estará dispensado. Por exemplo, imaginemos a situação de um contrato de trabalho em que há a coleta de um dado sensível, que é o dado relacionado à saúde, ou seja, se aquela pessoa possui uma aptidão, né, de saúde para poder exercer as suas atividades ali na qual foi contratada. Eu não preciso coletar o consentimento do profissional para realizar o tratamento desse dado sensível. Primeiro, porque eu estou fundado numa questão de obrigação legal. É uma obrigação trabalhista, né? O empregador coletar e tratar esta informação para que dê sequência à relação de emprego. E ainda também estou dentro aí de uma execução de um contrato de trabalho. Eu preciso dessa informação para executar regularmente esse contrato. Então, são duas possibilidades, tanto o cumprimento de obrigação legal quanto a execução de um contrato, seja ele de trabalho ou de prestação de serviços, são duas possibilidades que a lei me permite o tratamento de dados, inclusive o dado sensível, dispensando o consentimento do titular dos dados. Ainda quanto à aplicação da lei, nós temos os dados de crianças e adolescentes. Os dados de crianças e adolescentes, eles são apresentados pela lei em um capítulo separado, porque você precisa ter uma cautela maior no seu tratamento. Criança são consideradas pessoas menores de 12 anos, conforme o nosso estatuto da criança e do adolescente, e adolescentes, aquela pessoa cuja idade possui entre 12 a 18 anos de idade. Para a lei, toda vez que eu for realizar um tratamento dos dados desses titulares, eu preciso observar os melhores interesses da criança e do adolescente. Eu não vou observar os melhores interesses da empresa nesse ponto. Então, em via de regra, será coletado consentimento.
Para adolescente, eu posso utilizar as outras bases legais, que veremos mais à frente, no tratamento. Mas, em relação à criança, particularmente, o tratamento do dado deste titular somente poderá ocorrer mediante o consentimento de um dos pais ou responsável legal. Então, se dentro da minha operação eu tenho um tratamento de um dado que envolve, que se trata de uma criança, eu preciso regularizar este tratamento. Como? Coletando o consentimento de um dos pais ou responsável por tal. Ainda nós temos a questão dos dados anonimizados, né? Os dados anonimizados são dados que fazem, né, na verdade, com que eu não identifique aquela pessoa. Eu tenho um dado que me leva à identificação de alguém. Todavia, eu adoto mecanismos e procedimentos que fazem com que eu não identifique mais essa pessoa a partir dos mecanismos adotados. Se, após a adoção desses mecanismos, essas medidas, eu consigo reverter esse processo, ou seja, eu consigo novamente reidentificar essa pessoa, eu não estou diante de um dado anonimizado, eu estou diante de um dado pseudo-anonimizado, porque eu anonimizei, mas eu consegui reverter a situação. Quando eu anonimizo de fato a informação, eu simplesmente não sei a quem aquela informação se refere. Um exemplo muito clássico, nós temos, por exemplo, o nome, o CPF, a data de nascimento e o sexo daquela pessoa. Se eu trato apenas o sexo daquela pessoa e a data de nascimento, por exemplo, eu não consigo saber quem é, porque quantas mulheres ou quantos homens nasceram naquela determinada data. Agora, se eu associo ainda um primeiro nome ao sexo delimitado a um departamento, a um setor, por exemplo, da empresa, isso ainda pode me levar à identificação. Essa característica, né, da anonimização dos dados, ela permite que, se ocorrer um vazamento daquela informação, que não me leve à exposição de ninguém. Então, existem medidas técnicas, como a criptografia da informação, que é quando eu embaralho toda aquela informação para que, em caso de vazamento, a pessoa, quem obteve acesso àquilo não consiga identificar, e aí eu não estou diante de um vazamento de um dado pessoal. E também tenho essas técnicas mais manuais que eu mencionei que servem muito para questões estatísticas. Por quê? Quando estou realizando um estudo estatístico, né, analítico de determinada situação, eu não preciso saber da informação individualizada, ou seja, a quem se refere. Muitas vezes eu preciso saber de uma massa, né, de dados, como que aquilo se comporta. Então, eu preciso saber se dentro de determinada compra, por exemplo, quem compra mais são mulheres ou são homens, mas eu não preciso saber da forma individualizada quem comprou. Então, são técnicas muito aplicáveis, tanto para questões de segurança da informação no meio técnico, como também para questões de análise, estatísticas, isso é bem utilizado. Quanto aos agentes de tratamento, reforçando ao que foi falado no módulo passado, então o agente de tratamento é aquele que compete às decisões quanto ao tratamento dos dados, né? Ele orienta como que o operador deve seguir. Então, como que ele deve realizar a coleta, qual a base legal utilizada, como ele deve proceder o armazenamento, e o operador simplesmente executa essa atividade. Então, dentro da empresa, nós precisamos olhar primeiramente qual é a posição que eu estou tomando diante do tratamento. Eu exerço uma posição de prestador de serviço, e nesse caso, eu sou um operador da informação porque eu sigo o tratamento conforme pedido do meu cliente, né? Imaginemos diante de uma empresa que presta serviços de consultoria, né? Ou serviços de vigilância. Também temos empresas que prestam serviços de contabilidade. Você está diante de uma posição de operador. Você opera as informações a pedido do seu cliente, mas quem controla aquela informação é o seu cliente. Quem controla a informação do profissional, por vezes, é o cliente, e ele compartilha isso para que você execute as atividades dentro daquela relação de prestação de serviço. Mas, por exemplo, você, enquanto empresa, na posição de contratação de um funcionário, né? Você controla as informações desse funcionário e, por vezes, compartilha com operadores terceiros. Por exemplo, uma operadora de um seguro, uma operadora de um benefício, que daí opera as informações que você compartilhou para que você
na prestação de serviço que ela realiza para essa empresa. Então, a gente sempre precisa identificar essas posições, porque o operador ele está responsabilizado da mesma forma que o controlador quanto ao tratamento dos dados pessoais. Então, se ele opera de uma forma incorreta, ele também é responsabilizado. Aqui a responsabilidade é solidária, ambos são responsáveis. Por quê? O operador, identificando um tratamento indevido ao dado pessoal, ele deve sinalizar ao controlador e não executar aquela atividade. Porque tanto o operador quanto o controlador não podem se excusar de conhecimento da lei. Então, ambos, enquanto conhecedores da lei, devem executar os tratamentos ali da forma correta. Em relação à NPD, que é um outro agente de tratamento, nós temos aí o regulamento, né, que o decreto, na verdade, que traz toda a estrutura regimental que foi aprovada, e ela também já foi criada aí, já tem as suas principais diretrizes, quem são os membros, e a principal função dela e o que ela vai fazer na prática, né, é fiscalizar, aplicar multas, fazer inspeções das empresas para verificar se a legislação foi corretamente aplicada ou não. Não sendo, ela pode abrir um prazo para a pessoa se adequar, ou ela pode optar já de primeira, assim, né, aplicar a multa, mas ainda é algo que está sendo bem avaliado dentro da sua estrutura. Ela já possui uma agenda para tratar de alguns assuntos extremamente importantes, por exemplo, a necessidade de DPO para uma MEI, para uma microempresa, né, como que os dados de crianças e adolescentes realmente devem ser tratados, somente o consentimento é a melhor viabilidade, e são posições que a gente aguarda aí, porque a lei, ela traz os aspectos mais gerais, as condições mais gerais, e a NPD, ela vem para dar moldura, né, para dar forma a tudo aquilo que a lei nos trouxe. Então, tudo aquilo que ela foi omissa, tudo aquilo que ela foi muito abrangente, muito genérica, a NPD vai dar essa especificidade. No que diz respeito à coleta e tratamento, uma aplicação prática, né, que hoje, em todas as operações da empresa, o que a empresa realiza? Só para vocês terem uma ideia. Então, a empresa, ela faz a coleta de informação, quando ela coleta um dado de um cliente, quando ela coleta um dado de um funcionário, ela faz a produção dessas informações e recebem da mesma forma, elas classificam esses dados, né, de N maneiras que elas entendem necessárias, ela faz a utilização desses dados dentro da operação, por vezes fazem um simples acesso, né, transmitem para outros departamentos, fazem a distribuição, processamento, e ainda pode acontecer, né, deles fazerem a eliminação, quando é o caso, fazem a avaliação e o controle, modificam esses dados, que seria a atualização também, fazem a comunicação, fazem a transferência quando não é um dado que lhe diz respeito, faz a extração das bases, o compartilhamento com terceiros e também o armazenamento e o arquivamento destes dados. Ainda temos aqui, de maneira prática, né, a aplicação da lei, o ciclo de vida no tratamento dos dados pessoais. O ciclo de vida no tratamento dos dados pessoais, ele envolve, primeiramente, a coleta, é todo o ciclo, todo o percurso que aquele dado pessoal terá. Então, envolve, primeiramente, a coleta, como você coleta a informação, como você trata, qual que é a sua base legal utilizada, como você retém, como você armazena essa informação, depois, como você processa isso, né? Quais são os passos de tratamento que são dados? Se você compartilha ou não esse dado com o terceiro, se você reutiliza a informação, ou seja, se você coletou ela para uma finalidade inicial e agora você está utilizando para outra finalidade, é uma finalidade que já foi especificada naquele momento da coleta ou não? É uma finalidade nova que você precisa comunicar ao titular e, se o caso, solicitar o consentimento. E, por fim, a eliminação, que se completa aí o ciclo de vida dos dados, porque uma informação, ela não pode ser mantida armazenada agora ad eterno, né? Ou seja, sem período para descarte. Toda informação, todo dado pessoal, ela completa o seu ciclo de vida. E se você
exerce ali toda a finalidade, atinge a finalidade inicial da coleta, já é uma informação apta para ser descartada, óbvio, sempre observando aí os prazos prescricionais na lei, uma prescrição relacionada a um contrato de trabalho ou uma prescrição relacionada àquela relação comercial que existe entre as partes. Só que, além, né, desse ciclo de vida dos dados, ali no momento da coleta, nós precisamos observar algumas hipóteses legais previstas em lei, né? Algumas situações que me possibilitam a coleta daquela informação, seja um consentimento ou outra forma que a lei ali permite, e nós veremos no módulo 3 a seguir. Espero que todos tenham gostado. No final de cada módulo, né, como de costume, vocês receberão algumas questões para sempre reforçar o conhecimento da aula. Muito obrigada.